Agora eu tô gravando em cima da minha cama, não no chão. A gente tem um fundo que é diferente, não é mais um fundo branco. Por enquanto. Próximos vídeos, em outros vídeos, vocês vão ver um negócio diferente. Quem me segue no Instagram já deve saber o que é. Agora parece que eu voltei, eu regredi com uns 12 anos de idade. Olá! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho mais animada de estar gravando num fundo totalmente diferente. E um pouco mais alto do chão dessa vez. Tudo bem, eu já perguntei isso, né? Espero que vocês estejam bem. Que vocês estejam super confortáveis assistindo esse vídeo, né? Tranquilos. Ou fazendo alguma outra coisa enquanto assistem esse vídeo, não tem problema. Você pode assistir e estar fazendo outras coisas. Eu deixo. Aquelas, como se dependesse de mim. Enfim, o vídeo de hoje vai ser mais uma resenha. Para quem me acompanha sabe que eu tô lendo a série do Ceifador nesse momento, né? Já comecei o terceiro livro, então logo logo deve sair resenha dele aqui também. Mas hoje a gente vai falar sobre A Nuvem, que é o segundo livro da série. Mas antes de começar a minha opinião sobre os livros, aqueles recadinhos básicos, sempre. As minhas redes sociais estão todas linkadas abaixo. Então quem quiser me seguir no Twitter, no Instagram, no Scoob, também tá tudo ali embaixo, junto com um link direto pro meu blog, para quem quiser ter acesso a outros conteúdos que eu já fiz, outras resenhas escritas de outros livros que eu já li que não vieram pra cá, não falei sobre eles aqui no canal, porque já fazia muito tempo, mais de um ano que eu li, então se você quiser conhecer esses outros livros, tá tudo na descrição lá embaixo. Pra quem não sabe, quem tá chegando hoje, olá, seja bem-vindo, espero que você goste do canal. E pra aqueles que já sabem, continuem aqui. Mas, eu não sei por que eu fiz isso. Na descrição também tem o link direto para o conto que eu tenho publicado na Amazon, chamado Post-it pra você. Então se você quiser conhecer um pouco da história, é uma história muito curta, você lê num instante. Tá na descrição também, pra quem tem Kindle Unlimited, tá disponível de graça, é só você pesquisar na Amazon, né, ou no Kindle, Post-it pra você, que é o segundo ou primeiro resultado que aparece, então é fácil de encontrar. Então, e se você ler, por favor, deixa um comentário lá na Amazon, até no Scoob, ele tá registrado no Scoob, então se você ler, deixa lá que eu gosto de ver quem leu e os comentários de vocês, tá? E se você não quiser comentar nos dois, comenta no meu Instagram. Tem uma fotinho lá dele, ou então é só chegar na última postagem e comentar sobre. Eu vou gostar de saber. A Nuvem. Eu tô muito risonha nesse vídeo, não sei o que tá acontecendo. Então, hoje a gente vai falar da Nuvem. É o livro do Neil Shusterman, trazido pela editora seguinte aqui pro Brasil. Esse livro aqui, ele saiu, deixa eu olhar quando foi que ele veio pra cá, que eu não sei essas datas decoradas. 2018. É um livro recente, tá? A terceira edição saiu esse ano. Foi por causa da terceira edição que eu decidi ler a série. Então, a gente vai falar sobre o segundo hoje. Pra quem não conhece a série, pra quem não sabe sobre a história que se passa, sobre, né, o primeiro livro, eu já fiz a resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. Mas também, se você quiser, é só ir nas playlists de resenha. É o vídeo mais recente que teve. Então, é só você acessar por lá pra conhecer um pouco mais dessa história antes de assistir esse vídeo. Eu não sou a pessoa que fala spoilers, mas é interessante você conhecer um pouco da história antes de assistir esse aqui. Então, o que eu tenho pra falar desse aqui? Eu dei 4 estrelas, se não me engano. É aquela questão de... O final... Eu não sei qual é o problema, mas os finais... O final do primeiro livro não me agradou, o final desse segundo livro também me deixou... sabe, um final muito michuruca, que veio criando todo um hype, a esperança de ter no segundo livro, o final ter sido melhor, ter sido ser mais movimentado, não ter sido assim. É um pouco triste, pra ser sincero. Mas a gente vai chegar no final, né? Sem pressa. O que eu gostei desse livro, tá? Ele segue o padrão do primeiro, então, de novo, pra quem já assistiu já sabe o que eu tô querendo dizer, mas o livro, ele conta a história, né, normal, mas entre as páginas, entre os capítulos,
uma divisória, é como se fosse um diário, né? No primeiro livro eram diários dos ceifadores que eram apresentados no livro. E nesse segundo livro, quem intercede entre um capítulo e outro é a Nimbo Cúmulo, certo? Que eu vou explicar já já o que é. Então essa edição ela não tem essa diferença, segue o padrão da outra, as fontes iguais, formatação igual, tem isso também. Eu gostei muito dessa capa. Eu gostei muito da capa dos três, na verdade. Eu achei a escolha das cores muito legal. Eu gostei muito desse padrão, eu achei bem bonito, de verdade. Então, da edição, isso que eu tenho pra falar, realmente não tem nada de diferente ou novo pra mostrar. Como eu disse, 4 estrelas, vou explicar agora o porquê das 4 estrelas. Mas antes disso, a sinopsezinha desse aqui. Então, a sinopse desse não muda muita coisa assim do primeiro livro. O mundo continua o mesmo, né? A humanidade encontrou um equilíbrio, né? A Nimbo Cúmulo é uma versão avançada da nuvem que a gente tem hoje, né? Esses drives que a gente tem, a Nimbo Cúmulo é um nível, um AI muito mais avançado do que isso. Ela controla o mundo todo e ela faz isso de forma excelente, onde as doenças foram erradicadas, o ecossistema foi rebalanceado, muitas coisas e tecnologia foi melhorada, as pessoas não precisam se preocupar com muita coisa. E nisso, com a melhora de tecnologia, a melhora de saúde das pessoas, a morte é uma coisa que deixou de acontecer. A morte por causas naturais, ela não acontece mais, porque além de que não existem mais doenças e fatores que dependiam da falha humana não existem mais, então doenças como acidente de carro, por exemplo, que são causados por problemas humanos, não acontecem mais, os aviões não caem mais. Tudo que é voltar à tecnologia já funciona e ela controla tudo. Então tudo funciona perfeitamente bem. E além disso, existe uma forma de você voltar. No momento em que você está ficando muito velho, tem como você voltar a ter uma idade até ter 25 anos. Então as pessoas elas não morrem mais. Só que isso é um problema por causa do controle populacional. O mundo tá perfeito, tem tudo, não tem mais fome, não existe mais miséria, todo mundo... É aquela que você não precisa nem mais trabalhar, você trabalha se você quiser, porque você recebe dinheiro. A questão é que, ainda assim, ter muita gente no planeta não faz bem. E aí nisso foi criada uma outra organização chamada Ceifa, que nela os humanos são responsáveis por fazer esse controle populacional. Os ceifadores, eles são a única forma de morrer de verdade nesse universo. Porque mesmo se você tentar pular de um prédio e o que causaria sua morte, não vai, porque você é trazido de volta. Você vai para um centro de revivificação, como é chamado, e você volta à vida depois de 2 ou 3 dias, quando seu corpo está 100% normal de novo. Então, a única forma de morrer é ser um ceifador e coletar você, porque eles nem falam que é assassinato, é coleta para esse controle. Então, a gente está nesse ambiente, tá? O segundo livro ainda se passa nesse mundo, essas coisas ainda estão acontecendo aqui, mas diferente do livro 1, existe um ceifador chamado Lúcifer, que ele está matando outros ceifadores. E a gente conhece da história que os ceifadores eles não podem matar uns aos outros. A única forma de um ceifador realmente morrer é se ele se autocoletar, ou seja, cometer suicídio. E esse ceifador, ele literalmente está matando outros ceifadores e fazendo com que eles não sejam trazidos de volta à vida. E isso está assombrando algumas pessoas, né? Principalmente os ceifadores, porque eles nunca correram risco. Em momento nenhum eles foram a ameaça. Nunca foram, na verdade, ameaçados. Eles sempre foram a ameaça e nunca sofreram ameaças. Então, para eles é assustador. E fora isso, a ceifadora Anastácia, também está correndo risco. Então, a gente entra no segundo livro com essas duas vertentes acontecendo, né? O ceifador Lúcifer aterrorizando os ceifadores e a ceifadora Anastácia sofrendo ameaças contra a sua vida. É esse o universo e eu fiquei muito interessada em saber o que estava acontecendo quando eu li a sinopse, né? E você fica, meu Deus,
do final que eu tive do primeiro para esse segundo, o que mudou para tudo isso estar acontecendo, né? Quem tá fazendo essas coisas, quem está por trás disso, por que querem fazer isso, é só birra, enfim. E aí nesse livro tem essa questão. Uma coisa que eu gostei muito, é até difícil começar assim por onde, como o ambiente é o mesmo, não teve muita diferença, então nem tem como eu falar de possíveis mudanças, essas coisas, mas o autor trouxe personagens novos para esse livro. E personagens que têm importância. Não foram só personagens que vão aparecer aqui e sumir nesse livro. São personagens que eles vão ter realmente uma motivação para fazerem o que fazem e para continuarem na história. É aquela coisa de eles fizeram o caminho deles, fizeram fazer valer para estarem presentes nessa história, vamos dizer assim. E eu gostei muito dessa incorporação, sabe? De você conhecer outros personagens, outras vidas e ambições que acontecem nesse universo. Porque no primeiro livro a gente entende muito sobre os ceifadores, a ceifa, você entende um pouco do universo, mas nesse segundo a gente vê muito mais explicação sobre a Nimbo Cúmulo. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar direito até o final do vídeo o nome desse troço. A gente conhece mais sobre esse AI que toma conta do mundo, principalmente porque a gente tem as interferências dela durante a história, os pensamentos dela, as observações dela. E assim, é tão estranho porque o autor fez o AI, né, essa tecnologia, essa... não é uma divindade, mas essa grandiosidade que é a Nimbo Cúmulo para essa história parecer tão humana. Foi uma coisa que eu não esperava. No primeiro livro você entende o que ela é, você realmente acha que ela é tipo uma Alexa, só que com uma inteligência um pouco mais avançada, que você não precisa ficar pedindo para ela fazer as coisas, ela consegue fazer por si só. Nesse livro ela se torna tão mais humana que é até assustador de você parar pra pensar que talvez em algum momento da nossa vida os AIs eles cheguem a ter esses tipos de pensamento. Então eu gostei bastante dessa versão da história ter sido contada pela Nimbo Cúmulo. Fora isso, os personagens que entraram, a nova percepção do universo, o novo senso de responsabilidade que alguns ceifadores perceberam, o novo senso de responsabilidade da própria Nimbo Cúmulo para com o universo. Eu achei isso muito legal. Como eu disse, os personagens que entraram, eles são totalmente diferentes do que eu esperava. Eu gostei bastante dessa aparição deles. Tiveram sim personagens do primeiro livro aqui no segundo. Uns, inclusive, que eu preferia que não tivessem voltado, sabe? Que poderiam ter ficado lá no primeiro e não estarem aqui. Eu não gostei deles de novo, não queria. Mas estão aqui, não posso fazer muita coisa. E outra coisa que eu achei interessante nesse livro é que a gente ainda tem sim a Citra e o Rowan, né, os personagens principais do primeiro livro, os personagens principais do primeiro livro, e eu achei interessante que eles estão aqui, mas tem pouco deles no livro. A história ela é contada de outra maneira, com uma visão totalmente diferente. Eles aparecem, eles estão ali, porque eles são os personagens principais ainda da história, mas você acompanha a jornada deles pelo olhar desses novos personagens. O que eu achei muito legal, porque você vê por outro ponto de vista, né? Você avalia isso por outro ponto de vista. Então eu achei muito legal essa questão. Acho que foi uma das coisas que eu mais comentei. Acho que esse foi o primeiro livro que eu fiz uma experiência de... Toda vez que eu terminava de ler, eu fazia o comentário lá no Scooby, até para registrar melhor o que eu tava lendo, e eu gostei muito dessa experiência. Então, quem acompanha lá viu, ou pode ir lá ver depois, o que eu fui pensando nesse princípio. E realmente essa questão dos personagens foi o que me chamou mais atenção durante a leitura. Foi essa presença deles e essas novidades que foram aparecendo. Com relação ao final do livro, que eu já dei um spoiler no começo da minha opinião, eu não gostei não. É compreensível o que ele fez, né? O que o autor fez. E o motivo do final do livro ser esse é muito, muito compreensível. Eu sei lá, eu queria outra coisa que acontecesse. Eu queria que ele tivesse deixado certos personagens realizarem o que eles queriam, sabe? Seguir pro objetivo antes de fazer o que fez, sabe? Eu queria que ele tivesse dado essa oportunidade
antes de simplesmente cortar pela raiz e a gente nunca vê a possibilidade daquilo ali. Então eu tô esperando que no terceiro livro, que é o último, né, que tenha essa reviravolta que eu tanto espero, porque a história é muito boa, sabe? Assim, não é um livro que eu vou dizer depois que eu não tô gostando e tal. É muito bom. A escrita é interessante e tem coisas que fazem você pensar nas suas atitudes no mundo. Porque aqui, na história, é um mundo perfeito, né? A gente tá longe disso hoje. Mas existem coisas que a própria Nimbo Cúmulo fala que eu fico, você tá me ofendendo. Você tá me ofendendo, o que você tá falando não é legal. Mas é porque realmente faz sentido. Então, o olhar que o autor teve pra fazer isso foi genial e isso faz a história ficar muito boa, mas ela não consegue ser aquela história 5 estrelas pra mim por causa desses finais, por causa do clímax grande que ele constrói quando tá chegando e de repente ele quebra de uma forma xoxa, sabe? Ele sobe tanto, ele dá aquela expectativa de você ver um final super gigantesco, super genial, e aí quando chega no final você tem uma quebra tão grande e o que às vezes dependendo da história é bom, não é criticando essas coisas, mas é que nesse livro, pra mim, eu esperava que realmente acontecesse, que acho que seria muito mais interessante, na minha experiência de leitura, que esse livro chegasse a fazer isso. E não fez. Em nenhum dos 2 primeiros, eu espero que no terceiro, pelo menos no final, compense. Porque senão eu acho que eu vou ficar triste. Se não tiver um final, que eu tô esperando pelo menos assim, um ponto positivo. Eu tô desesperada por um ponto positivo nessa história. Essa história do livro, esse é meu comentário com relação a essa história. Eu participei de uma live, eu tava lendo o segundo livro e foi muito legal ver as reações enquanto eu comentava certos acontecimentos da história. Muitas pessoas vieram falar comigo que ficaram interessadas sobre o primeiro livro, então eu acredito que a história tem potencial, mas esse segundo livro realmente foi aquele livro meio do caminho onde você fica naquela dúvida do que vai acontecer e tal, mas você continua lendo. Isso é o que é interessante. Você continua lendo porque você quer saber o que vai acontecer, mas, enfim, o final acaba quebrando um pouco a experiência boa que eu vim tendo com a leitura até então. Mas eu espero que o terceiro realmente mude isso e que ele finalize, não da forma correta, porque não existe uma forma correta de finalizar, mas que ele dê um final satisfatório para os personagens e para a história. Eu espero realmente que isso aconteça. Então, essa foi a resenha desse livrinho, A Nuvem, tá? Se você tiver interesse em comprar ele junto com o primeiro, eu vou deixar um link diretamente na descrição do vídeo. Se você quiser comprar ele, por favor, use esse link que ajuda o canal a crescer. Eu espero que você compre. Se você comprar, fala comigo. Eu quero muito saber a sua opinião, tá? E outra coisa. Se você já leu esse livro, eu quero saber o que você achou. Bota nos comentários. Eu quero saber se você concorda ou discorda comigo desse final. Eu preciso saber que eu não sou a única pessoa que achou isso. Ou entender realmente o porquê que outras pessoas acharam que o final foi bom, certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês em próximo vídeo.